Imagine viver em um país que já foi visto como uma das maiores promessas econômicas do mundo, um lugar onde a prosperidade parecia inevitável e o futuro brilhava com oportunidades. Mas, em um piscar de olhos, tudo mudou. De um crescimento explosivo a um colapso avassalador, o Brasil passou de estrela em ascensão a protagonista de uma queda histórica, marcada por escândalos de corrupção, instabilidade política e a desvalorização brutal de sua economia. É uma história de extremos, cheia de altos e baixos, que continua a impactar a vida de milhões de pessoas. O que aconteceu aqui não é apenas um caso de azar ou má gestão. São lições poderosas sobre o que pode dar certo e o que pode dar terrivelmente errado quando ambições colidem com realidades implacáveis. Não há como assistir a esse vídeo e sair sem se perguntar: como um país tão rico em recursos e potencial acabou neste ciclo tão dramático? E será que ainda há esperança de reverter essa maré? Se você quer entender como essas viradas monumentais moldam um país, está no lugar certo. Em 2016, o Brasil emergia como um gigante adormecido que começava a despertar na cena internacional. Imagine só, um país que em apenas uma década conseguiu reduzir drasticamente os índices de pobreza e aumentar a expectativa de vida. A economia brasileira, impulsionada por um mercado interno vibrante e um setor exportador competitivo, conquistava respeito. Os setores de infraestrutura e energia renovável, então, atraíam olhares atentos de investidores. A sensação era de que o Brasil poderia, em breve, ocupar seu lugar entre as grandes potências globais. Mas o que mais alimentava esse potencial era o crescimento em áreas fundamentais como educação e estabilidade política. Houve um tempo em que os avanços no ensino e na saúde pública eram motivos de orgulho. Sem falar que o Brasil dominava a diplomacia regional, mediando tensões na América do Sul e promovendo tratados comerciais. A posição geográfica e os vastos recursos naturais faziam do país uma peça-chave no xadrez econômico global. Ainda assim, é preciso lembrar: esse tipo de ascensão sempre exige lidar com expectativas complexas. Contudo, o cenário não era só flores. Bastava olhar mais de perto para ver os desafios latentes. O Brasil caminhava numa corda bamba, tentando equilibrar a imagem de um líder emergente com problemas estruturais antigos. As alianças políticas, muitas vezes, eram instáveis, e a infraestrutura, por mais que estivesse melhorando, ainda não acompanhava a ambição do país. Como se diz, crescer rápido traz tanto oportunidades quanto riscos, e a história mostrou que o Brasil tinha mais pedras no caminho do que se imaginava à primeira vista. Após o auge, o Brasil enfrentou um choque brutal. O PIB despencou pela metade, levando o país a uma crise que deixou marcas profundas. Investidores, que antes viam o Brasil como uma terra de promessas, rapidamente começaram a fugir, desencadeando um círculo vicioso de recessão e desemprego. O colapso foi agravado por escândalos políticos, como o envolvimento da Petrobras e da Eletrobras em casos massivos de corrupção. A confiança, um elemento intangível mas vital na economia, foi pulverizada, deixando o país à deriva no cenário global. A instabilidade política somava combustível a essa crise econômica já em chamas. O impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 marcou um ponto crítico, escancarando a polarização no país e enfraquecendo a governabilidade. A constante troca de lideranças e a sucessão de escândalos, como o que envolveu o ex-presidente Michel Temer, aprofundaram ainda mais a incerteza. A falta de políticas públicas consistentes deixava a economia brasileira vulnerável a choques externos, como a queda nos preços das commodities. Se na época do boom o Brasil era o queridinho dos mercados emergentes, agora lutava para sobreviver. As repercussões foram sentidas por toda parte, do aumento da desigualdade social ao sucateamento da infra. Empresas fecharam as portas e programas sociais foram cortados, gerando um ambiente de desespero para milhões de brasileiros. Para agravar ainda mais a situação, a dívida pública disparou, tornando qualquer tentativa de recuperação uma tarefa hercúlea. No fundo, o que restava era a esperança de que talvez a história desse país, que já superou hiperinflações e instabilidades no passado, pudesse encontrar um novo caminho para a recuperação.
Nos anos 1990, o Brasil enfrentou uma hiperinflação. As taxas de inflação chegaram a níveis absurdos, com picos como os 56% registrados em janeiro de 1990, fazendo o dinheiro perder valor quase da noite para o dia. As pessoas corriam aos supermercados para comprar bens essenciais antes que os preços subissem de novo, transformando o simples ato de fazer compras em uma corrida contra o tempo. Foi um período em que as decisões econômicas eram extremas, como os congelamentos de preços e a tentativa desesperada de estabilizar a moeda. Uma dessas medidas drásticas foi o Plano Real, introduzido em 1994, sob a liderança do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano trouxe a criação da nova moeda, o real, que finalmente conseguiu domar a inflação desenfreada. Além disso, houve um processo massivo de privatizações, que incluiu estatais como a Companhia Vale do Rio Doce e a Telebrás, com o objetivo de modernizar setores estratégicos e atrair investimentos. Essa estratégia, mesmo controversa, estabeleceu as bases para uma economia mais estável, mas também trouxe críticas sobre a entrega de recursos importantes ao setor privado. Apesar do sucesso inicial, o caminho não foi simples. A estabilização gerou consequências sociais, como o aumento do desemprego e a desigualdade, que deixaram cicatrizes profundas. Muitos brasileiros se viram sem perspectivas em meio à transição para uma economia de mercado mais aberta. Mesmo assim, o Plano Real foi um divisor de águas, mostrando que o Brasil tinha a capacidade de reinventar suas políticas econômicas. O que restava, no entanto, era a tarefa árdua de construir uma infraestrutura econômica que evitasse cair novamente em crises semelhantes, um desafio que ainda ecoa no cenário atual. O Brasil experimentou um crescimento econômico que parecia promissor nos anos 2000, muito impulsionado pela explosão da demanda chinesa por commodities. Soja, minério de ferro e carne se tornaram os grandes trunfos do país no comércio internacional. As exportações para a China trouxeram bilhões de dólares e aqueceram diversos setores da economia. Foi um período em que o agronegócio prosperou, e o Brasil consolidou sua posição como uma das maiores potências agrícolas do mundo, mas também deixou o país exposto a flutuações de preços globais. A descoberta de campos de petróleo no pré-sal, como o campo de Tupi em 2006, alimentou ainda mais o otimismo. Com uma reserva estimada em mais de 8 bilhões de barris, o Brasil parecia pronto para se tornar um protagonista no mercado energético global. No entanto, o desenvolvimento desses campos trouxe desafios ambientais e logísticos, exigindo investimentos pesados e uma infraestrutura avançada. Além disso, a dependência de recursos naturais criou uma espécie de armadilha econômica. Sempre que os preços do petróleo ou do minério caíam, o impacto sobre o PIB era imediato e devastador. E não podemos esquecer as consequências ambientais dessa exploração desenfreada. O desmatamento da Amazônia aumentou, pressionado pela expansão da agricultura e pela mineração. Projetos como a construção de hidrelétricas no meio da floresta geraram protestos internacionais e tensões regionais. O dilema era claro: como aproveitar os vastos recursos naturais sem comprometer o meio ambiente e a reputação do Brasil como líder na sustentabilidade? Essa pergunta ainda ressoa nos debates sobre o futuro do desenvolvimento brasileiro. Mas o que realmente fez o Brasil não se desenvolver foi o maior escândalo de corrupção do mundo. Isso mesmo, estamos falando da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que começou como uma simples investigação de lavagem de dinheiro em 2014, transformou-se em um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Conduzida pelo juiz Sérgio Moro, a operação revelou um esquema massivo de desvio de recursos envolvendo a Petrobras, a maior estatal do país, e um vasto número de políticos e empresários. As cifras eram inacreditáveis. Bilhões de reais foram desviados, comprometendo não apenas a economia, mas também a credibilidade das INs. A revelação de um sistema tão enraizado de corrupção chocou o país e o mundo. As consequências foram devastadoras. Economicamente, o impacto foi direto. A confiança dos investidores despencou, e o PIB sofreu uma queda de 0,75% por ano como resultado direto da crise. Projetos de infraestrutura foram paralisados e milhares de empregos se perderam no rastro da instabilidade. Políticos influentes, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram condenados,
embora sua prisão e condenação tenham sido posteriormente anuladas, e grandes empreiteiras como a Odebrecht foram desmanteladas. Era o efeito dominó. A queda de um revelava o envolvimento de muitos, mostrando o quanto a corrupção havia contaminado todos os níveis de poder. Mas a Lava Jato não ficou sem polêmicas. As alegações de parcialidade e a politização da operação tornaram-se uma questão divisiva. Críticos apontaram que o uso seletivo das investigações e vazamentos estratégicos minaram a confiança em um sistema judicial imparcial. Apesar disso, o legado da Lava Jato trouxe lições importantes sobre a necessidade de reformas estruturais na governança e no combate à corrupção. O Brasil, que parecia estar em um eterno ciclo de escândalos, ainda se pergunta: será possível virar essa página e reconstruir a credibilidade política e econômica de forma sustentável? Levando em consideração que o presidente naquela época foi considerado o líder do esquema, hoje se encontra como novamente o atual presidente do Brasil. Isso faz com que o mercado continue com uma certa insegurança sobre o Brasil e com sua falta de instabilidade política. Mas um dos problemas que o Brasil vem enfrentando é a fuga de cérebros. Cada vez mais, brasileiros altamente qualificados começaram a buscar melhores oportunidades no exterior, deixando um vácuo de talento em setores estratégicos. Engenheiros, médicos, cientistas e profissionais de tecnologia seguiram o fluxo migratório, atraídos por promessas de estabilidade e salários mais competitivos. Dados recentes indicam que a migração para países como a China aumentou impressionantes 321%. Uma mudança que, a China, curiosamente, tornou-se um destino atraente para esses talentos. O país asiático, com seu crescimento econômico impressionante e altos investimentos em inovação, parece oferecer um futuro que o Brasil, na época, não conseguia garantir. A perda de capital humano afeta diretamente o potencial de inovação e o crescimento do Brasil. Imagine só: hospitais com menos especialistas, universidades com menos pesquisadores de ponta e empresas lutando para competir globalmente sem o suporte de prof. A instabilidade contínua só agrava a situação, fazendo com que o país perdesse competitividade. O desafio de reter talentos é profundo e multifacetado. Sem reformas que melhorem a segurança econômica e ofereçam perspectivas reais de futuro, a fuga de cérebros continuará. Enquanto isso, o Brasil precisa urgentemente encontrar maneiras de reverter essa perda, talvez por meio de incentivos fiscais, programas de pesquisa e desenvolvimento ou políticas de inovação. Apesar dos contratempos e crises que abalaram o país, o Brasil ainda possui potencial de recuperação, graças aos seus vastos recursos naturais e à posição estratégica no cenário global. Participando ativamente do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o país tem a chance de reconfigurar seu papel na economia global. O BRICS, com seus fóruns de cooperação e investimentos conjuntos, oferece uma plataforma para que o Brasil fortaleça sua diplomacia e negocie acordos. Ainda assim, transformar essas alianças em ganhos reais exige compromisso e liderança assertiva. Além disso, o Brasil tem possibilidades de criar parcerias estratégicas com nações que valorizam sua biodiversidade e suas iniciativas sustentáveis. Programas de preservação da Amazônia podem atrair fundos internacionais, enquanto as políticas de energia renovável são vistas como um ponto forte em negociações multilaterais. Se bem gerenciado, o país pode converter desafios ambientais em oportunidades. Imagine a expansão de projetos de energia solar e eólica, gerando empregos e, ao mesmo tempo, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. No entanto, essas oportunidades demandam estabilidade política e uma visão de longo prazo. Outro fator crucial para a recuperação é o investimento em tecnologia e inovação. Atrair investimentos em pesquisa científica e startups é uma das saídas para a diversificação econômica. A crise mostrou que depender excessivamente de commodities pode ser perigoso, então fomentar setores como biotecnologia, fintechs e tecnologia agrícola seria um passo inteligente. O Brasil tem o potencial, mas falta uma estratégia coesa que una o governo, o setor privado e a sociedade civil. No final, a questão não é apenas sobreviver economicamente, mas prosperar em um mundo cada vez mais competitivo e tecnologicamente avançado.
O Brasil é uma terra de paradoxos. Um país com recursos abundantes e um potencial imenso, mas que, ao mesmo tempo, parece preso em um ciclo de crises e promessas quebradas. A história que você acabou de acompanhar não é só sobre economia e política, é sobre um povo resiliente que continua a lutar por um futuro melhor, mesmo diante de desafios monumentais. E agora que você entende melhor esses altos e baixos, a pergunta que fica é: será que o Brasil pode finalmente virar essa página? Se essas questões te fizeram pensar, não deixe de compartilhar suas ideias nos comentários. Quero ouvir o que você acha que precisa mudar para que o Brasil alcance todo o seu potencial. E se você gostou dessa análise e quer se manter por dentro das grandes questões que moldam o nosso país, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos manter essa conversa viva e construir juntos uma visão mais clara sobre o que podemos esperar e fazer para um futuro melhor.